Queridos amigos e irmãos, um grande abraço para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema: ruptura da artéria femoral. Há uns anos atrás eu dirigi uma clínica de urgência e emergência e quando foi certo dia, aliás um dia de sábado, eu fui avisado pela pessoal da enfermagem que tinha chegado na clínica de urgência um garoto traumatizado, em choque, e nós fomos atender aquele paciente. A história era a seguinte: o pai dele era um caminhoneiro, dirigia uma Jamanta, e ele tinha chegado em casa, ele morava no bairro do Jacintinho, tinha chegado em casa embriagado totalmente para almoçar, e depois que almoçou e ter bebido mais, ele entrou na boleia daquele caminhão e deu partida, e ele não sabia que seu filhinho de 8 anos estava debaixo daquela Jamanta. E quando a criança viu aquele carro se movimentando, ele correu para sair, mas quando ele foi saindo, uma parte de estela de um dos pneus apanhou a região inguinal direita daquela criança, e ela por isso chegou no hospital chocada. E nós fizemos o exame daquele paciente. Tinha lá uma enfermagem de Maria das Dores, altamente competente. Ela imediatamente colheu o sangue da criança, era 0 negativo. Colheu o sangue do pai, era 0 negativo. Imediatamente ela colheu 500 ml do pai. Nós colocamos logo, depois de fazer prova cruzada, naquela criança que estava totalmente chocada. E nós levamos para o centro cirúrgico. E quando exploramos, aquela criança tinha tido uma ruptura traumática da artéria femoral superficial, logo na saída da artéria comum. Interessante é que quando nós abrimos, estavam lá assim os dois cotos, proximal e distal, mais ou menos uns 4, 5 ou 6 centímetros de distância. E os dois cotos sem sangrar mais nada, porque foi uma lesão traumática. Se fosse produzida por um bisturi, por uma gilete, aquelas artérias não teriam se retraído e parado de sangrar. Deus tinha um plano para aquele jovem, porque senão ele teria morrido, pela perda de sangue devido à ruptura, que é uma artéria importantíssima. E nós, naquela clínica, nós tínhamos a prótese arterial de Dacron, era tudo material importado, vinha dos Estados Unidos. Naquela época praticamente o Brasil não fabricava essas coisas. Tínhamos pinças adequadas. E depois que nós ressecamos a parte distal de cada coto proximal e coto distal, ficou mais ou menos uns 5 a 6 centímetros de prótese para a reconstrução. E nós fizemos aquela sutura, e aquele paciente também teve uma disjunção da uretra na bexiga. Aqui, vamos dizer, a uretra aqui, ela teve um ferimento aqui no local onde ela penetrava na bexiga. E o nosso colega urologista, o Dr. Dilson Simões, veio e resolveu esse problema. Aquela criança teve alta em poucos dias, graças a Deus, sem nenhum problema, sem nenhum déficit de circulação. Agora pense no seguinte: aquela criança era filha de um caminhoneiro que não tinha nem carteira assinada e estava internado numa clínica que não atendia nenhum convênio, era uma clínica eminentemente particular. Ou seja, aquele pai, ele não tinha condição de pagar absolutamente nada. Mas nós, na clínica de emergência do Pronto Atende, na época que nós éramos diretores, nunca deixamos de atender um paciente por falta de dinheiro. E os anos foram se passando,
E quando foi mais ou menos uns 10 a 11 anos, ou 12 depois, eu atendia no edifício Breda, eu trabalhava no Ministério da Saúde, e tinha chegado meio-dia para atender o ambulatório, que eu sempre fazia naquele horário. E eu estava aí embaixo, esperando o elevador. Quando o elevador desceu no térreo, aí desceu uma senhora com um rapaz bem alto, jovem, simpático, e ela começou a falar comigo: doutor Antônio, como é que vai o senhor? Eu digo: vou bem. E a senhora, eu querendo entrar, porque eu estava precisando atender o ambulatório. Ela disse: por favor, o senhor não está entendendo não? Eu digo: não, realmente, como é que vai a senhora, tudo bem? Ela disse: doutor Antônio, esse rapaz aqui é o meu filho, é o Carlinhos, está lembrado? Aquele que o pai dele dirigia aquela jamanta. Aí foi que eu me lembrei que era aquele paciente, aquela criança, né? Que tinha 8 anos de idade e que nós tínhamos colocado uma prótese de dar com mais ou menos 5, 6 centímetros. E graças a Deus, ele não teve nenhuma deficiência. Diz que ele jogava bola, um rapaz forte, tá entendendo? Aí eu pergunto a você: existe compensação maior do que essa? Dinheiro nenhum pagou a alegria que nós tivemos de ver aquele rapaz totalmente restaurado e aquela mãe alegre e satisfeita. Eu quero dizer que você que está me assistindo, e eu também, nós somos pessoas colocadas para fazer o bem a outras pessoas. Tem coisas que só eu posso chegar junto daquela pessoa que está precisando, do jeito que você que está me assistindo. Tem pessoas que estão lhe esperando. Às vezes é só um abraço, às vezes é só um sorriso, às vezes é um pedaço de pão. O Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E a vontade que o Senhor Deus tem para cada um de nós é que nós sejamos instrumentos de Deus aqui na terra para fazer o bem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Esse programa pode ser acessado por esse site e também colocado no YouTube. Se você tem sido abençoado por este programa, fale para outras pessoas também assistirem. Um grande abraço e até a próxima vez.